Oi pessoal, meu nome é Stephanie Domingos, junto com Natanael Norberto e Edmilton Ora, estamos trazendo para o primeiro Congresso Internacional Educate, Alfabetização Cartográfica no Ensino Fundamental 1, possibilidades de ensino e aprendizagem através da cultura maker. Esse artigo, ele se encaixa no eixo de boas práticas na educação, metodologias ativas, por estarmos trazendo duas metodologias para serem trabalhadas em sala de aula de forma a fim de que possa contribuir para a alfabetização cartográfica dos estudantes. Para introduzir esse artigo, eu trago um pensador, né, o primeiro pensador geográfico que conseguiu sistematizar uma definição do que é geografia, que ele diz que são as relações do homem, né, do homem da terra, que procura resolver os problemas da vida e da felicidade, e onde os modos de vida ele possuem variáveis que são o espaço e o tempo. Esse pensamento é lá de 64 anos, 64 antes de Cristo, né? E daí ele é um pensamento muito atual, né? Onde o homem realmente está sempre tentando resolver esse grande problema, né, da vida, o problema da felicidade. Tem essas variáveis realmente do tempo, do espaço. Então, porque as coisas estão sempre mudando, elas estão sempre se renovando. E daí, essa pesquisa, ela traz uma perspectiva de uso de metodologias ativas que inovam o currículo, né, onde a gente consegue romper com metodologias tradicionais, né, metodologias que são já tem tendências, né, que já merecem realmente ter um pouco mais de distanciamento para que possamos dialogar com as novas gerações que estão na educação básica, né, atualmente. Então, a compreensão, né, é necessária uma compreensão de recursos tecnológicos pelos professores, pelos gestores e pelo poder público, para que a tecnologia ela seja tratada de forma natural, sabe? Isso é trazido por Padilha, né, e Santana em 2015, que deveria ser algo muito natural, sabe? Então a gente precisa realmente, para que isso seja tratado com naturalidade, é necessário realmente que os sujeitos eles tenham um olhar diferenciado para as metodologias ativas, para coisas novas. Então a gente vai trazer aqui a cultura maker no ensino fundamental 1, né? O trabalhar a cultura maker no ensino fundamental 1 com aí elementos, né, a partir do Manifesto Maker, né, dos princípios da cultura maker, né? Então a gente vai mostrar como ela pode contribuir para essa alfabetização cartográfica, e a gente escolheu tratar, né? A gente tem como justificativa essa pesquisa a partir do contato com o próprio do it yourself, que é o faça você mesmo. E daí o que é a cultura maker, né? Ela surgiu nos Estados Unidos no fim dos anos 70, né? Mas ela antes, né? Ela surgiu a partir do it yourself, que é o faça você mesmo, que foi quando as pessoas começaram a construir suas próprias casas, começaram a fazer as reformas de suas casas, né? Então, isso por conta própria. Então, hoje a gente tem aí o uso de ferramentas tecnológicas muito mais efetivas do que naquela época, né? Que hoje a gente tem cortadora laser, a gente tem impressora 3D, a gente tem a robótica educacional, a gente tem a marcenaria, né, que tem aí trazendo aí algo mais forte, né, nas inovações, nos designs, né, nas técnicas. Então, a gente tem aí uma união, né, há espaços, existem espaços como os laboratórios de fabricação digital que unem pessoas, né, seja de forma virtual ou de forma presencial, para criar e para compartilhar também, sabe? Compartilhar as técnicas, compartilhar como foi que fez, né? Chegou naquele resultado final. Então, com isso, a Tashi, ele traz aí os 10 princípios da cultura maker no livro do Manifesto Maker,
que é o de fazer, compartilhar, presentear, aprender, equipar-se, divertir-se, participar, apoiar, mudar e permitir-se a errar. E qual a importância dessa cultura maker na escola? Né? Primeiro, a gente vai estar trabalhando com aprendizagem significativa. Quando o estudante ele trabalha com esses princípios da cultura maker, o de fazer, compartilhar, né, aprender, que ele precisa se equipar, se divertir, ele também precisa se permitir errar, ele precisa apoiar o outro, a gente vai estar desenvolvendo habilidades de criatividade, de criticidade, de autonomia, de colaboração e de empatia, como traz o próprio Pinto. E isso também faz parte das metodologias ativas. A gente pode romper com a metodologia tradicional através desses princípios e promover, né, uma inclusão digital, uma emancipação sociodigital para esses estudantes que pertencem a uma geração imersa com o uso, né, efetivo de tecnologias digitais e também não digitais. Então, a alfabetização cartográfica e a cultura maker, ela contribui, né? A cultura maker ela vem a contribuir para o estudante realizar a leitura de mapas para que ele possa ler o mundo. Então, Almeida, ela diz que ler mapas ele é um processo que começa de uma decodificação, né? De uma observação, observando o título, o espaço, né, como ele está sendo representado, os limites, as informações, se tem legenda, como ele pode relacionar uma coisa a outra, né, como estão espalhados, né, isso pelo mapa, como é que ele se organiza, depois que ele vai fazer cálculo, porque ele vai ver escala, sabe? Então, também isso é reforçado por Simieli, porque no ensino fundamental 1, o estudante ele vai aprendendo aos poucos isso. Essas informações elas chegam de forma gradativa. Então, para que ele possa realizar essa leitura de mapas, para ler o mundo, ele precisa, do primeiro ao quinto ano, ele trabalha estudando o espaço da aula, o espaço da escola, o bairro que são próximos do aluno e depois vai para espaços macro, que são município, estado, país e o planisfério. Então isso ocorre de forma totalmente gradativa, né? Fazendo com que o estudante, aos poucos, ele consiga fazer essa decodificação de informações e conseguir realizar suas leituras de mundo. Então, Simieli, né, ela diz que cada professor, ele constrói os conteúdos de maneira diferente e o aluno, ele constrói seu próprio saber através de seus próprios esquemas. Então, isso é a leitura de mundo. Então, quando a gente trabalha esses 10 princípios da cultura maker, isso vem contribuir bastante, de forma muito positiva, para essa alfabetização cartográfica. Desculpem. Como metodologia, a gente trabalha trouxe, né, uma abordagem qualitativa e bibliográfica. Por que a gente trouxe essas abordagens? Porque a abordagem qualitativa ela tem um caráter subjetivo, né, que é o da nossa investigação, e reconhece o caráter reflexivo da pesquisa dentro, né, dessa pesquisa, né, nesse caso dentro dessa pesquisa, trazer essa reflexão mesmo do uso da cultura maker, né, dos princípios da cultura maker nessa aprendizagem, né, nessa alfabetização cartográfica. E a bibliográfica, porque nós recorremos a alguns textos que foram vivenciados numa disciplina da graduação de pedagogia, né, de fundamentos do ensino da geografia, e dentre outros artigos relacionados à cultura maker, né, que estão presentes, né, em sites, enfim. E daí são mostrados, né, os conceitos, né, esse conjunto, né, com as relações possíveis entre os temas e duas propostas, né, de atividades com 4 horas de aula que podem ser adotadas na sala de aula e que envolva a vivência, né, do it yourself, da cultura maker para a leitura de mapas. Então, trouxemos aí essas duas metodologias, né, com atividades mão na massa,
né, para que nas suas leituras de mundo, né, elas possam ser potencializadas e que seja mais uma possibilidade didática para a alfabetização cartográfica. Então trouxemos duas propostas, onde a primeira a gente coloca como Conhecendo Pernambuco através do quebra-cabeça e a segunda é Conhecendo o entorno da escola a partir de objetos tridimensionais. Na proposta 1, a gente traz aí como conteúdo o estado de Pernambuco, as características geográficas, trazer um breve histórico, as mesorregiões, quantidade de municípios, população, área, clima, recursos naturais. As mesorregiões, né, elas são mostradas de como o Pernambuco está dividido: litoral, agreste, sertão, Mata Norte e Mata Sul. O objetivo geral, né, dessa proposta 1 é conhecer as cidades do estado de Pernambuco e suas respectivas características cartográficas. Se um lugar faz mais frio, o que é que tem assim, programação cultural, né, uma curiosidade que eles podem fazer esse resgate. Os objetivos específicos é realizar a pesquisa sobre as cidades, customizar o quebra-cabeça, utilizando as representações de cores, formas, texturas, socializar com os colegas em sala de aula, ou seja, a gente vai estar trazendo já uma aprendizagem colaborativa, fazendo com que esse estudante ele já esteja saindo, né? Quando esse estudante, os estudantes estão saindo já dessa etapa, sala de aula, escola. Então, eles já saíram da escola, já saíram do seu entorno, estão já chegando para algo mais macro, porque nesse caso a gente vai estar trabalhando no estado, né? Então, a segunda proposta, né, ela tem algo mais interiorizado, ou seja, o estudante ainda está naquele início de sala, saindo de sala de aula, está na escola. Então, ele agora está indo para fora da escola para observar o que tem em torno da escola dele, né? Então, já está trabalhando cartografia, geografia, localização espacial, representação espacial. Então, é algo que ele vai se observar e também vai observar outros elementos que ele não observava enquanto ele faz o percurso da escola para casa e de casa para a escola, por exemplo. Então, o objetivo geral é conhecer os arredores da escola de forma prática a partir da construção cartográfica do espaço e os específicos, né, aprender a construir um mapa a partir de elementos físicos conhecidos, compreender o processo de confecção de maquetes de forma cooperativa, ou seja, em grupo, eles irão realizar, né, construir uma maquete, eles irão construir uma maquete, né, e podendo ser aí com o uso já de uma impressora 3D, dependendo das condições da escola, né, se ela tem essas condições. E a proposta 1, né, a mesma coisa, pode-se usar uma cortadora laser para construir o quebra-cabeça do estado de Pernambuco, né, com o mapa do estado de Pernambuco. Como considerações finais, é isso, resolver o problema da vida e da felicidade. O homem, ele faz isso incessantemente. Eu costumo dizer que o homem, ele é um maker desde a pré-história, né? Então, o pensamento de Estrabão, ele é muito atual porque o homem, ele ainda procura resolver problemas da vida e da felicidade. Então, ele resolvendo os problemas da vida que são existentes na vida, trabalhando com coisas palpáveis que instiguem, que os desafiem, eles conseguem ser felizes. Rompimento de tendências pedagógicas que não dialogam com a atual geração de estudantes. Então, trazer metodologias ativas para a sala de aula é muito importante, porque torna os assuntos mais interessantes, a aprendizagem mais significativa, mais divertida. Por que não se divertir em sala de aula? Mais colaborativa também. Um novo modo, né, de abordagem pedagógica para a formação de professores, né? Metodologias ativas que comumente são vivenciadas, não são vivenciadas, né? Um apontamento que essas metodologias ativas não são vivenciadas por muitos docentes da educação básica. Muitos ainda querem
promover uma aprendizagem, né, uma metodologia mais tradicional, mesmo com o uso de tecnologias, né, das TICs. Nas atividades apresentadas, o docente tem autonomia de adaptar essas atividades para a realidade de seus alunos, ou seja, não tem uma cortadora laser na escola, porque é uma escola municipal e que fica um pouco distante do litoral, né? Um pouco distante da capital, uma escola mais interiorizada, mais ruralizada. Então, utilize os recursos que a escola dispõe. Pode ser papelão, pode ser, sei lá, criem, sabe? É necessário que o professor ele seja esse maker, né? Então, crie, ou então abra, dê asas à imaginação dos estudantes, dos seus alunos. E com isso, por último, né, resgatar os 10 princípios do Manifesto Maker, que os alunos terão uma alfabetização cartográfica diferenciada, sabe? Então, com isso a gente encerra nossa participação aqui. Estamos aí já abertos para interação, para questionamentos, dúvidas. Nossos contatos estão aqui e muito obrigada por esse espaço no primeiro